Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021, e eu venho aqui mais uma vez convidá-lo a se inscrever no canal, se não for inscrito, indicar para os amigos, dar um like se gostar deste comentário, compartilhá-lo em alguma rede social, tá? Afinal, a sua força é que me dá força, tá? E eu preciso de força hoje. Hoje eu amanheci completamente destroçado com o que eu me preparava para continuar acompanhando. É que ontem o senhor Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu tornar Lula elegível, cancelando as condenações dos 4 processos que ele respondeu e pelos quais foi condenado na 13ª Vara em Curitiba, com confirmação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O senhor Fachin liberou o Lula, na prática, a se candidatar a presidente em 2022 e podendo ser, né, como já é agora, o adversário favorito para o Jair Bolsonaro, que pretende se reeleger. Bom, qual é o motivo de eu estar tão desacursoado com isso? É que hoje nós tivemos uma média diária da última semana de 1.540 mortes por Covid. Hoje tivemos a notícia que 11 pessoas morreram em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, porque não conseguiram ser entubadas numa unidade de terapia intensiva de Covid. E o senhor Jair Bolsonaro, que nos desgoverna, disse que muito mais importante do que a vida é a liberdade. Esse cidadão se diz cristão e Jesus Cristo dizia: eu sou a verdade e a vida. Ou seja, ele não segue os preceitos de Cristo, ele segue os preceitos daqueles pastores que são chegados a uma cuiazinha para pedir doação de fiéis. Essa que é a verdade, né? Pois bem, há 47 dias o Brasil está tendo mais de 1.000 mortes por dia e o Supremo Tribunal Federal não tem se comportado à altura há muito tempo, mas se podia esperar dele agora e de mais ninguém, uma vez que o Bolsonaro comprou o Congresso Nacional com 3 bilhões de reais de emendas parlamentares, elegendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seus vassalos, seus lacaios, seus criados de quarto, para fazer só o que ele quer. Pois é, o Supremo se reuniu, né? Primeiro teve a decisão monocrática, de que eu já falei, e depois, a partir da decisão monocrática, o Edson Fachin tentou até impedir que fosse discutido um pedido da defesa de Lula para considerar o juiz que o condenou, Sérgio Moro, parcial e, portanto, condená-lo de alguma forma, apená-lo. Então nós nos encaminhamos, graças ao Supremo, a ter o caso em que alguém que foi pilhado numa grande operação de roubo, que foi devassada pela Operação Lava Jato, que produziu depoimentos, confissões, delações premiadas, não de um, como diz o juiz Gilmar Mendes, mas só no caso da Odebrecht, mais de 70. Né? E, no entanto, o cidadão foi solto para que possa competir, fazendo a satisfação da esquerda, que finge que faz oposição, mas não faz, e também do adversário favorito, que é o Jair Bolsonaro. O senhor Fachin achava que com aquilo podia paralisar isso, mas não paralisou nada. O presidente da segunda turma, Gilmar Mendes, deu um voto, primeiro pôs para votar a questão de colocar ou não, né, aquela ação para discussão na segunda turma, e depois começou com o próprio voto. Já tinha sido dado o voto do relator, Edson Fachin, na sessão anterior,
e também de Carmen Lúcia, os dois votando contra a punição a Moro. Mas o Gilmar Mendes deu o seu voto a partir de uma piada que ele fez com o presidente Bolsonaro, a quem ele anda sendo muito serviçal, e quando faz uma piada dessa fica parecendo que ele é crítico, né? O Bolsonaro disse que o Fachin era ligado ao PT, e aí ele disse, não, eu, Gilmar, né? Não, eu não sou ligado ao PT, eu era adversário do PT, mas não sou inimigo do PT, né? Não, ele é tucano, foi colocado no Supremo para tirar tucano da cadeia pelo Fernando Henrique, e tem tirado não apenas tucano, como também petista. Por quê? Desde o momento em que a Operação Lava Jato começou a devassar roubos do PSDB, e não mais apenas do PT. O voto dele foi basicamente citações de hackeamento de telefone celular de autoridades, do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, principalmente. E ele, sem sequer ter se baseado em nenhuma perícia, ele não mandou fazer nenhuma perícia a nenhuma dessas mensagens que foram hackeadas, não considerou o princípio constitucional fundamental de que provas não podem ser obtidas de forma criminosa e fez observações assim do tipo, olha, não pode ser baseado só em delação premiada e tal. Depois do voto dele, veio o voto do Lacácio, né? Nunes Marques, que pediu vista, porque disse que nunca votou num assunto desse. Ele nunca votou nada, né? É um iniciante, né? E foi dada a palavra à ministra Carmen Lúcia, que passou a reunião toda ouvindo o voto do Gilmar Mendes e dizendo gravíssimo, gravíssimo, e que pediu para dar seu voto depois do Lacácio na próxima sessão, em que foi marcada essa sessão. Vai depender do Lacácio devolver o visto, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, ficou 2 anos segurando debaixo do seu traseiro gordo esse visto aí. Aí passou a palavra para o Ricardo Lewandowski, que disse que disse que o Sérgio Moro não é um juiz parcial, é mais do que isso. Cometeu abuso de autoridade, foi autoritário, né, ao longo do processo. E fez uma observação muito interessante. O Ricardo Lewandowski parece que não leu direito o noticiário. Ele pode até ter lido o processo, mas não leu o noticiário. A defesa do Lula ele certamente leu, porque ele disse que não ouviu falar a promotoria, né, os procuradores falarem de valores. Olha, os jornais estão cheios de notícias de dinheiro devolvido por empresa em acordo de leniência com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Ele não sabe disso. Existe um excesso de provas. Desse excesso de provas fazem parte de delações premiadas e provas que foram obtidas a partir de delações premiadas. Mas isso aí não é nada que me revolte a ponto de me revoltar o fato de que nós estando na situação que estamos no Brasil, esses cidadãos estarem se reunindo para soltar um condenado que está em casa, protegido da coronavírus, em casa, num belíssimo apartamento, que não foi o apartamento. Eu conheci numa casa de operário, hoje está nesse belíssimo apartamento, mas deve ter sido, pelo visto, pelos votos que foram dados, com dinheiro ganho licitamente do salário de presidente, né? Que é o mesmo salário do Gilmar Mendes e dos outros juízes, né? O máximo no serviço público, né? Então, há uma certa falta de sintonia entre o julgamento e os fatos julgados. Mas isso não é o problema principal. O problema principal é que o Brasil precisa urgentemente de ter alguém que governe, que compre vacina, que peça para o povo ficar em casa enquanto não se resolve com a vacinação a chamada imunidade de rebanho. Não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Aquele que botava em disputa a economia e a saúde e agora quer botar em disputa a liberdade e a vida humana. Então, vamos e venhamos. As futricas, a inveja,
o ciúme que Lewandowski e o Gilmar Mendes têm da popularidade de Moro e da Lava Jato, isso não devia estar sendo posto em votos para condenar o outro porque é popular, né? Tá certo que o pessoal da Lava Jato e o Moro deram muitas mancadas que o Intercept Brasil capturou e que o Gilmar Mendes cita a mancheias, a ponto de Carmen Lúcia dizer gravíssimo, e me levantar aqui, botar uma pulga aqui na minha orelha. É muito provável que ela mude o voto a favor do Moro para voto contra o Moro. Mas não me interessa, o Moro não é a coisa mais importante nisso aí. Nem o Lula. O que é importante é o cidadão que está morrendo, e está morrendo por incúria do presidente da República, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, que é cúmplice e que fica resolvendo as suas questiúnculas de fofoca, de futrica, de comadres, nesse circo mambembe que na minha terra, lá em Uiraúna, a gente chama de tampa de penico. É isso mesmo. Por aqui eu vou ficando, direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará.